Estão acontecendo nesta semana os Jogos Internos do Campus Natal Central. A abertura do evento foi realizada na última segunda-feira no ginásio do campus. Atletas de 10 modalidades desfilaram representando as diretorias acadêmicas. A noite contou também com apresentações culturais. Essa é a 39ª edição dos Jogos Internos do Campus Natal Central. A expectativa é que 500 alunos participem dos torneios em mais de 250 competições. Agora, uma oportunidade de bolsas para alunos do campus São Gonçalo do Amarante. O programa de tutoria de aprendizagem de laboratório está com inscrições abertas. Os detalhes com o repórter Henrique Filho. O campus São Gonçalo do Amarante lançou o edital para o preenchimento de bolsas do programa de tutoria de aprendizagem de laboratório de disciplinas dos cursos técnicos de nível médio e graduação. As modalidades oferecidas são manutenção e organização de computadores e a outra disciplina é a de História. Já os pré-requisitos para concorrer às vagas são possuir matrícula regular e percentual de presença igual ou superior a 75% nos cursos de nível médio ou superior do IFRN Campus São Gonçalo do Amarante, não ter sido reprovado na disciplina objeto da tutoria, estar cursando alguma disciplina do curso e não somente estágio ou TCC, não estar recebendo outra bolsa do IFRN, obedecer aos prazos divulgados, não estar cursando dependências no Instituto. As inscrições devem ser realizadas no próprio campus São Gonçalo do Amarante, do dia 2 de setembro até o dia 4 do mesmo mês, no período das 8h30 da manhã até as 17 horas da tarde. O processo seletivo contará com a primeira etapa, com prova escrita ou experimental, a qual valerá de 0 a 100 pontos. Para chegar à segunda etapa, os candidatos devem atingir o número mínimo de 60 pontos na primeira etapa. Os classificados na primeira fase passarão por uma entrevista ou aula prática, que também valerá de 0 a 100 pontos, onde será avaliado a desenvoltura do aluno e o domínio do conteúdo. A nota final será calculada por média aritmética das notas obtidas nas duas etapas. Caso haja empate, o índice de rendimento acadêmico será adotado como critério de desempate. Para mais informações, os interessados podem acessar o edital através do site do campus São Gonçalo do Amarante, através do endereço www.ifrn.edu.br/São Gonçalo. Henrique Filho para o IFRN em Pauta. O IFRN está com o edital aberto para a seleção de intérprete e tradutor da língua brasileira de sinais. A vaga é para o campus Macau. Mais informações com o repórter Ferreira Neto. O processo seletivo selecionará apenas um candidato que vai trabalhar como intérprete e tradutor da língua brasileira de sinais, a Libras. A vaga é para o campus Macau do IFRN e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. As inscrições tiveram início nesta segunda-feira e prosseguirão até o dia 9 deste mês. Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site professorsubstituto.ifrn.edu.br e preencher um formulário de inscrição. Logo depois, é necessário recolher a guia de recolhimento da União e pagar a taxa de R$ 51. Contudo, o candidato que se autodeclarar de baixa renda poderá pedir isenção desta taxa. O processo seletivo será composto por uma prova de títulos e uma prova de desempenho. Na prova de desempenho serão analisados critérios como a fluência em Libras e a interpretação de textos. Já na prova de títulos, será procedida da seguinte forma: graduação em pedagogia ou licenciatura vale 10 pontos. Graduação como bacharel, tradutor e intérprete de Libras vale 30 pontos. Certificado do Exame Nacional de Proficiência em Libras vale 25 pontos. Pós-graduação em Libras vale 15 pontos. Participação como tradutor-intérprete em seminários e congressos vale 2,5 pontos por participação. Todas as informações referentes ao processo seletivo, assim como o edital, o interessado poderá encontrar no endereço ifrn.edu.br/servidores/processos-seletivos. Ferreira Neto para o IFRN em Pauta. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Feres, visitou as instalações do IFRN para conhecer os projetos de energia solar desenvolvidos pelo Instituto. E é ele o convidado dessa semana para a entrevista de estúdio. Madeline, é com você. O IFRN foi a primeira instituição pública brasileira a utilizar o sistema de compensação de energia por meio da produção de fontes alternativas. Atualmente, são 6 usinas fotovoltaicas em pleno funcionamento no Instituto. E aqui no estúdio eu recebo o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marcelo Feres,
que veio ao IFRN para conhecer a aplicação do nosso projeto em energia solar. Seja bem-vindo, secretário, ao IFRN em Pauta. Obrigado, Madeleine. É um prazer poder estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Secretário, como eu falei, atualmente o IFRN conta com 6 usinas fotovoltaicas em pleno funcionamento, mais 2 estão em processo de instalação. O que foi possível ver nessa visita e qual a sua avaliação sobre o trabalho do IFRN nesta área? O que a gente observa é que, mais uma vez, o IFRN se destaca, como em tantas outras iniciativas que vêm sendo desenvolvidas, tanto no âmbito da educação quanto da pesquisa, e dessa vez nós podemos ver como que tem sido feito um processo inovador em termos de reutilização de energia e principalmente nesse processo mais recente que permite a gente fazer a energia renovável um avanço para a nossa rede federal. Desde do início do funcionamento do primeiro gerador solar aqui no IFRN, em dezembro de 2013, o IFRN ele já tem economizado mais de R$200 mil em contas de luz. Visto esse saldo positivo desse investimento, há uma preocupação em expandir o acesso das instituições federais às fontes de energia renováveis? Sem dúvida. Energia renovável é uma temática bastante relevante hoje e essa economia que o IFRN apresenta demonstra que estamos no caminho certo. Investir para que possamos ter uma redução das despesas, fazer com que possamos otimizar e, sobretudo, utilizando os recursos naturais, que é a forma mais inteligente de convivermos nesse planeta. E a aplicação dessas usinas aqui no IFRN, nós temos observado que ela não reflete somente na economia de energia elétrica e na preocupação com o meio ambiente. Vários alunos e professores do Instituto têm investido em pesquisa utilizando a energia solar como fonte para o desenvolvimento de protótipos para variados fins. Hoje, desenvolver pesquisa, investir no desenvolvimento de pesquisa que se utiliza dessa energia solar e de fontes renováveis de energia é essencial? Por quê? Sem sombra de dúvida, o que nós estamos vendo é um processo de aprendizagem, aplicação, pesquisa aplicada, tudo aquilo que está previsto como missão dos institutos federais. O IFRN demonstra que tem procurado fazer e desenvolver cada vez mais experiências inovadoras, e isso nos deixa muito orgulhosos por saber que estamos tendo a oportunidade de avançar cada vez mais e da forma correta. Certamente isso se reflete tanto nos docentes, quanto nos estudantes, quanto em toda a comunidade acadêmica interna e também todo o grupo que se beneficia disso a partir desse processo de aprendizado. Então eu recomendo que esse tipo de experiência possa ser também utilizado em muitas outras instituições, porque, como você bem disse, não é só uma questão de economia, mas principalmente nós estamos falando de uma conscientização de viver num formato muito mais em harmonia com o nosso planeta. Secretário, hoje você teve a oportunidade de conhecer um dos nossos campi no interior do estado, né? Como você vê a estrutura que o IFRN está levando aos municípios do Rio Grande do Norte? Tive a oportunidade de conhecer e não posso dizer que fiquei surpreendido, porque eu sei do padrão de qualidade, sei do comprometimento de toda essa equipe que toca uma instituição tão importante não só para o Rio Grande do Norte, como para todo o país. E o que eu pude observar é a velocidade do crescimento, a qualidade com que os campi estão sendo elaborados e principalmente o comprometimento e entusiasmo das equipes técnicas e principalmente dos estudantes. Isso nos demonstra que esse caminho de interiorizar, de atender novos municípios, sobretudo no interior do estado, faz com que possamos ampliar as oportunidades de inclusão e, naturalmente, de desenvolvimento de todo o estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, secretário Marcelo Feres, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo a todos vocês pelo excelente trabalho que vem sendo feito pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Lawrence, é com você. Obrigado, Madeline. E no quadro Opinião dessa semana, nós estamos discutindo um tema preocupante. Segundo dados do relatório Mapa da Violência 2015, 59% dos mortos por armas de fogo no Brasil são jovens. O que fazer, então, para mudar essa realidade? Veja a opinião dos nossos estudantes. Precisa ter uma base boa, tanto em casa como na escola, porque tudo começa em casa. Se você não tiver um bom exemplo dos seus pais, você não vai poder botar isso para as pessoas. Se os jovens terem mais educação, eles vão conseguir mais qualidade profissional e qualificação profissional para entrar no mercado de trabalho. E assim, não vão precisar entrar no mundo do crime, nem mexer com armas de fogo. Primeiramente, a educação deve melhorar, deve
fazer campanhas para que esses adolescentes tenham mais consciência do que faz e do que não faz. Dar uma boa base, uma boa educação, entendeu? Para as pessoas começarem a evitar isso, porque se você tem uma base ruim na escola, as pessoas começam a procurar outro caminho. Opine você também, acesse a fanpage do IFRN em Pauta e deixe o seu recado, facebook.com/IFRN em Pauta. E veja no próximo bloco, cerimônia para a escolha do patrono da Biblioteca do campus Ceará Mirim reúne expoentes da literatura regional. Não saiam daí! Que o IFRN em Pauta volta já.